Olá, meus queridos. Sinto que preciso compartilhar algo muito pessoal com vocês, uma história que guardei por muito tempo. Meu nome é Larissa, tenho 32 anos e sou a única filha adotiva da família Almeida. Passei minha vida inteira tentando me encaixar, tentando ser aceita como um deles. No último domingo, durante o jantar, mencionei animadamente o cruzeiro que estava por vir. Minha irmã Natália bufou: "Ah, você achou que ia?" Meu pai, Ricardo, sorriu, acrescentado: "É para a família de verdade." Eu apenas assenti e ajudei a tirar os pratos, engolindo minha dor. Se você sabe o que é ser excluído por aqueles que deveriam te amar mais, me diga de onde está assistindo e se inscreva para se juntar à minha jornada de cura. Crescer como a filha adotiva na família Almeida moldou toda a minha identidade. Eu entrei na vida deles quando tinha 3 anos, uma garotinha com grandes olhos castanhos e cabelos escuros rebeldes. Nada parecida com as crianças loiras de olhos azuis que meus pais biológicos já tinham. Desde o início, senti que precisava conquistar meu lugar à mesa, tanto literal quanto figurativamente. Meus pais adotivos, Ricardo e Eleonora Almeida, tinham 3 filhos biológicos: Natália, que tinha 7 anos quando cheguei, Miguel, que tinha 5, e Alice, que mal tinha 1 ano. As fotos de família que cobriam o corredor contavam a história claramente. Havia dezenas de fotos de antes de eu chegar. A perfeita família brasileira de 5 pessoas. Depois da minha adoção, as fotos se tornaram mais raras, e eu era frequentemente posicionada na borda, como se pudesse ser facilmente cortada, se desejado. Crescendo, sempre houve exclusões sutis e piadas sobre eu ser diferente. Bom, não sabemos de onde ela tirou isso, meu pai dizia, quando eu fazia algo que eles consideravam estranho, ou o sangue fala mais alto, quando Natália, Miguel e Alice compartilhavam traços ou interesses semelhantes que eu não possuía. Esses comentários eram sempre feitos com um sorriso, como se o soco emocional que eles carregavam pudesse ser suavizado fingindo que eram observações humorísticas, e não rejeições. Eu respondi me tornando uma super realizadora. Notas perfeitas, capitã da equipe de debate, trabalho voluntário todo fim de semana. Eu pensei que se eu pudesse ser excepcional o suficiente, eles finalmente me veriam como digna de inclusão total na família. Eu trabalhava o dobro para receber metade do reconhecimento que meus irmãos recebiam por um esforço mínimo. Quando o Miguel tirou um 6 em álgebra, houve comemoração e sorvete. Quando eu fui a oradora da turma, meu pai comentou que eu devia ter puxado bons genes de algum lugar. O padrão continuou na vida adulta. Reuniões de família eram exercícios de exclusão sutil. Piadas internas das quais eu não fazia parte, reminiscências de tempos antes de eu me juntar à família. Referências sutis à sua genética compartilhada. Eu continuava aparecendo de qualquer maneira, trazendo pratos caseiros, dando presentes atenciosos, tentando cavar um pequeno lugar para mim. Quando meu casamento com o Daniel desmoronou, 8 meses atrás, algo mudou. Minha família pareceu mais solidária do que nunca. Minha mãe ligava regularmente para saber como eu estava. Meu pai me ajudou a me mudar para meu novo apartamento. Até a Natália, que sempre tinha sido a mais abertamente hostil, me convidou para tomar café e fazer compras. Eu me permiti ter esperança de que, talvez, meu divórcio tivesse me humanizado aos olhos deles, que talvez, finalmente, eles pudessem me ver como alguém que pertencia. A família Almeida instituiu jantares mensais em família, supostamente para fortalecer nossos laços. Eu me joguei nessas reuniões com entusiasmo renovado, trazendo minhas famosas tortas de maçã, interagindo genuinamente com meus sobrinhos e sobrinhas, fazendo esforços sinceros para me conectar com meus irmãos. Pela primeira vez em anos, senti um vislumbre de esperança de que eu poderia finalmente ser aceita. Foi no encontro de Páscoa, 2 meses atrás, que ouvi pela primeira vez falar sobre umas grandes férias em família. Meus pais estavam discutindo destinos no Caribe, comparando companhias de cruzeiro e itinerários.
Natália estava irredutível sobre querer um navio com boas opções de recreação infantil para seus filhos. Miguel e sua esposa, Laura, estavam animados com as oportunidades de mergulho. Alice, sempre a gourmet, estava ansiosa pelos buffets de coma à vontade. Ninguém me disse explicitamente que eu estava incluída, mas ninguém disse que eu não estava. Quando perguntei sobre as datas, minha mãe me deu uma resposta vaga sobre algum momento em junho. Quando mencionei quanto tempo fazia desde que eu tinha tirado férias de verdade, meu pai assentiu e disse algo sobre como todo mundo precisa de uma pausa às vezes. Eu interpretei suas respostas como sinais positivos. Porque eles discutiriam todos esses detalhes na minha frente se eu não devesse fazer parte do plano. Comecei a pesquisar os portos de escala no Caribe no meu tempo livre, lendo posts de blogs sobre as melhores excursões e atrações imperdíveis. Fui às compras de roupas de banho e roupas de verão novas, me presenteando com um vestido leve e sandálias novas especificamente para a viagem. Eu até reservei dias de férias no meu trabalho de designer gráfica, dizendo ao meu chefe que estaria fora na segunda semana de junho. Mandei mensagens para meus irmãos sobre opções de excursão, enviando links para nadar com golfinhos na Jamaica e fazer tirolesa pela floresta tropical em Santa Lúcia. Miguel não respondeu nada. Alice respondeu com um emoji de polegar para cima. Natália respondeu com um vago parece legal. Novamente, tomei suas respostas evasivas como sinais positivos. Afinal, nunca fomos uma família que se comunicava bem. Conforme a data de partida se aproximava, minha empolgação crescia. Este cruzeiro seria a oportunidade perfeita para cimentar a nova e melhorada dinâmica familiar. Longe do estresse do trabalho e da vida cotidiana. Talvez pudéssemos realmente criar laços. Imaginei dias preguiçosos à beira da piscina, rindo juntos tomando bebidas com pequenos guarda-chuvas, criando os tipos de memórias compartilhadas que eu sempre desejei. Pela primeira vez, eu me permiti acreditar que seria totalmente incluída em um evento da família Almeida. O jantar de domingo em família foi realizado na casa dos meus pais no Morumbi, como vinha acontecendo todos os meses desde o meu divórcio. A casa deles era ampla, em estilo colonial, com um gramado bem cuidado e canteiros de flores que minha mãe cuidava com devoção religiosa. Lá dentro, a sala de jantar formal mal havia mudado desde a minha infância, a mesma mesa pesada de carvalho e cadeiras combinando. O mesmo armário de porcelana exibindo presentes de casamento que raramente eram usados. A mesma parede de fotos de família registrando aniversários, formaturas e férias, nenhuma me destacando. Cheguei cedo, trazendo minha contribuição para a refeição, minha torta de maçã, feita de uma receita que aperfeiçoei ao longo de anos tentando ganhar aprovação através da comida. A casa cheirava a frango assado e alho, o jantar de domingo característico da minha mãe. Na cozinha, Eleonora estava atarefada com os acompanhamentos, enquanto meu pai assistia a um jogo de futebol na sala de estar adjacente. Precisa de ajuda, mãe? Ofereci, colocando minha torta no balcão. Não, não. Estou com tudo sob controle, disse ela, mal erguendo os olhos das batatas que estava amassando. Mas obrigada por trazer a sobremesa. Às 6 da tarde, todos haviam chegado. Natália e seu marido Tiago com seus 3 filhos, Miguel e Laura com seus gêmeos. Alice, perpetuamente solteira e orgulhosa disso. O nível de ruído aumentou enquanto as crianças corriam pela casa. Meu pai gritava com a televisão e meus irmãos colocavam a fofoca em dia. Quando finalmente nos sentamos para comer, a conversa, inevitavelmente, voltou-se para o cruzeiro que se aproximava. Faltava apenas uma semana agora, e a excitação era palpável. Finalmente comprei aquelas capas à prova d'água para nossos celulares, anunciou Miguel, passando a tigela de purê de batatas para Laura. Agora podemos tirar fotos subaquáticas quando formos mergulhar. Mãe, você colocou meu maiô do Procurando Nemo? Perguntou a filha de 6 anos da Natália, a Emília. Sim, querida.
Já está na sua mala, respondeu Natália, cortando o frango dela em pedacinhos. Eu imprimi todos os nossos cartões de embarque ontem à noite, meu pai anunciou orgulhosamente. Está tudo pronto. Até pedi o transporte para o aeroporto. Eu sorri, sentindo um brilho quente de antecipação. Depois de todos esses anos me sentindo uma estranha, eu finalmente faria parte de umas férias de família de verdade. Eu tinha sido tão cuidadosa para não fazer muitas perguntas diretas, temendo que de alguma forma eu desse azar à minha inclusão. Mas agora, com a viagem a poucos dias de distância e todos os preparativos sendo discutidos tão abertamente, eu me senti segura o suficiente para entrar na conversa. Estou muito animada para o cruzeiro, eu disse, sorrindo ao redor da mesa. Estive lendo sobre aquela parada em Barbados. As praias lá parecem incríveis. O silêncio que se seguiu foi súbito e completo. Garfos pararam a meio caminho da boca. O rosto da minha mãe congelou em uma expressão de consternação. Meu pai e Miguel trocaram olhares. Então, Natália bufou, um som áspero que cortou o silêncio como uma faca. Ah, você achou que ia? Sua voz pingava zombaria. O rosto do meu pai se transformou naquele sorriso cruel que eu já tinha visto muitas vezes antes, geralmente logo antes de ele fazer alguma piada às minhas custas. É para a família de verdade, ele disse, enfatizando a palavra de verdade de uma forma que tornava seu significado inconfundível. A sala de jantar pareceu girar ao meu redor. Minha mãe olhava fixamente para o prato, recusando-se a encontrar meus olhos. Miguel se mexeu desconfortavelmente na cadeira, mas não disse nada. Apenas Laura, sua esposa, parecia genuinamente chocada, sua boca se abrindo ligeiramente enquanto ela olhava entre meu pai e eu. Os filhos de Natália riram, sem entender a crueldade, mas percebendo a tensão adulta. Alice deu um grande gole em seu vinho, subitamente muito interessada no padrão da toalha de mesa. Eu senti o golpe fisicamente. Meu estômago despencou, minhas bochechas queimando, quentes, depois frias. Um zumbido estranho encheu meus ouvidos, e eu tive a sensação de estar flutuando ligeiramente acima da cena, me observando sentada, congelada, à mesa. Nesse estado dissociado, memórias passaram pela minha mente com clareza perfeita, ser deixada com uma babá enquanto a família foi para a Disney quando eu tinha 9 anos. Não ser incluída na foto dos irmãos no casamento da Natália. Meu pai apresentando Miguel e Alice como meu filho e minha filha em sua festa de aposentadoria, sem mencionar a mim, que estava bem ao lado dele. Alguém pode me passar o molho? Ouvi a mim mesma dizer, minha voz soando distante e artificialmente calma. A conversa foi retomada lentamente ao meu redor, passando para outros tópicos. Eu assenti e sorri em todos os lugares certos, mas eu não estava mais presente. Eu havia me retirado para dentro de mim mesma, para o lugar que construí ao longo de décadas de momentos semelhantes, um núcleo protegido onde suas rejeições não podiam me alcançar totalmente. Quando o jantar terminou, ajudei a tirar os pratos, como sempre fazia. Na cozinha, minha mãe fez uma tentativa fraca de desculpa. Lari, me desculpe por. Você sabe. Ela murmurou, enxaguando um prato. Nós só pensamos. Com tudo o que você tem passado com o divórcio. Você não ia querer. Está tudo bem, eu a cortei, sem confiar em mim mesma para ouvir qualquer desculpa que ela tivesse preparado. Eu entendo. Mas eu não entendia. Não de verdade. O que eu entendia era que, depois de 30 anos, depois de todos os meus esforços e esperanças, nada havia mudado. Eu sempre seria a estranha, o membro não exatamente da família, o asterisco na história da família Almeida. Natália não fez nenhuma tentativa de se desculpar. Em vez disso, ela continuou a fazer comentários sarcásticos enquanto limpávamos. Nós teríamos te convidado, disse ela, sem parecer nem um pouco arrependida. Mas as cabines só acomodam 4, e precisávamos do espaço para as crianças. Eu sabia que isso era mentira.
O site da companhia de cruzeiros, que eu havia estudado extensivamente, oferecia muitas configurações de cabine. Meu pai permaneceu alheio ao dano que havia causado. Ou talvez ele simplesmente não se importasse. Ele entrou na cozinha para pegar outra cerveja, batendo no meu ombro ao passar. Na próxima, garota, disse ele, como se estivesse prometendo me levar ao cinema, não reconhecendo que ele tinha acabado de me excluir publicamente de umas férias em família. Saí assim que pude, dando uma desculpa sobre uma reunião cedo no dia seguinte. Abracei todo mundo na despedida, representei meu papel até o fim. Mas enquanto eu me afastava da casa, as primeiras lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. Quando cheguei ao fim da rua, eu mal conseguia ver através do borrão. Tive que encostar em um trecho vazio da marginal, minhas mãos tremendo demais para dirigir com segurança. Ali, sozinha no meu carro, com apenas o som do tráfego distante como companhia, eu soltei um grito que estava se acumulando por 30 anos, um som gutural primitivo de raiva, dor e traição que deixou minha garganta arranhada e meu corpo tremendo. Então eu chorei até não haver mais lágrimas, apenas a dor oca de uma ferida que nunca cicatrizaria totalmente. Não me lembro do caminho de casa. De alguma forma, consegui voltar para o meu apartamento, um pequeno quarto e sala em um sobrado antigo reformado em Pinheiros, do outro lado da cidade do enclave suburbano dos meus pais. Eu desabei logo na entrada, ainda usando minhas roupas do jantar, uma pilha de dor no chão de madeira. Os flashbacks vieram em ondas, cada memória de exclusão batendo com dor renovada. A vez em que meus pais esqueceram de me incluir na foto do cartão de Natal da família quando eu tinha 12 anos. O verão em que mandaram Natália, Miguel e Alice para um acampamento, me disseram que não havia dinheiro suficiente para eu ir. A reunião de família onde um primo distante perguntou se eu era filha de um vizinho porque eu não parecia nada com o resto dos Almeidas. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas eventualmente me recompus o suficiente para ligar para a Sara, minha melhor amiga desde a faculdade e a pessoa que tinha sido minha rocha durante o divórcio. Eles fizeram o quê? A indignação da Sara foi imediata e satisfatória. Estou indo para aí agora mesmo, com vinho. 20 minutos depois, ela estava na minha porta, não com uma, mas com 2 garrafas de Merlot e uma energia protetora feroz que me fez sentir menos sozinha. Ela ouviu enquanto eu desabafava toda a história, sua expressão escurecendo a cada detalhe. Isso não está certo, Lari, ela disse firmemente quando terminei. Isso é abuso emocional. Você sabe, né? Eu dei de ombros, ainda relutante em rotular o comportamento da minha família tão duramente. Eles sempre foram assim. Eu já devia estar acostumada. Não, insistiu Sara, enchendo meu copo. Você não deveria ter que se acostumar a ser tratada como se não importasse. Você é filha deles, pelo amor de Deus. Fomos para o meu pequeno sofá da sala, e Sara insistiu que analisássemos o padrão objetivamente. Ela pegou um bloco de notas e me fez listar cada evento só da família do qual eu havia sido excluída ao longo dos anos. A lista ficou maior do que eu mesma imaginava, férias, celebrações, até mesmo encontros regulares que eles esqueciam de me avisar. Olhe para isso, disse Sara, batendo na lista com a caneta. Isso não é acidental. Isso é sistemático. Eu tive que admitir que ela estava certa. E enquanto conversávamos, comecei a ver outro padrão. Como Natália sempre fora a líder, com meus pais, particularmente meu pai, seguindo sua liderança. Miguel e Alice eram participantes mais passivos, raramente iniciando a exclusão, mas raramente me defendendo também. E qual é a sua parte nisso? Sara perguntou gentilmente. Minha parte. Querida, você continua aceitando esse tratamento. Você continua aparecendo com suas tortas de maçã perfeitas e seu coração esperançoso, deixando que eles te machuquem de novo, e de novo. Suas palavras deram, mas eu sabia que ela estava certa.
Eu tinha passado minha vida sendo o capacho da família, tão desesperada por migalhas de afeto que continuava voltando para mais abuso. Conforme o vinho soltava nossas línguas e a hora avançava, minha tristeza começou a se transformar em outra coisa, raiva. Raiva pura, quente e justa, que fora suprimida por décadas. Deixa eu ver essas mensagens deles de novo, disse Sarah. Peguei meu celular e rolamos por meses de mensagens com novos olhos. As respostas vagas às minhas perguntas diretas sobre o cruzeiro, o grupo do WhatsApp em que fui incluída acidentalmente, onde discutiam excursões em terra sem reconhecer meus comentários, a forma como a conversa morria misteriosamente sempre que eu entrava. Espera, disse Sarah de repente, pegando meu celular. O e-mail do seu pai ainda está logado no seu navegador. Era verdade. Ricardo tinha usado meu notebook para fazer algumas compras online quando estava me ajudando a me mudar após o divórcio. Ele tinha acessado seu e-mail e, aparentemente, nunca saiu. Eu não devia. Hesitei, meu dedo pairando sobre a tela. Só olha, insistiu Sarah. Se não houver nada lá, sem problemas. Eu cliquei no e-mail dele e encontrei uma pasta chamada Cruzeiro 2024. Dentro estavam todas as confirmações de reserva, 7 passagens aéreas, 3 cabines no Symphony of the Seas da Royal Caribbean, reservas para excursões em terra, até mesmo o transporte de ir para o aeroporto. Caramba! Sarah sussurrou. Você tem acesso a tudo. E eu tinha. Cada número de confirmação, cada detalhe do itinerário, cada recibo de pagamento. Meu pai tinha salvado todas as suas senhas no meu navegador também, o que significava que eu podia entrar no site da companhia aérea, no portal do cruzeiro, em tudo. Você podia cancelar tudo, disse Sarah, não totalmente brincando. O pensamento me deu um arrepio de medo e satisfação. Eu poderia, eu faria, eu deveria. Eu nunca poderia, eu disse. Mas não fechei o navegador. Por que não? Sarah desafiou. Eles te machucaram a vida inteira. Talvez seja hora de eles sentirem uma fração da dor que te causaram. Fiquei sentada em silêncio, considerando. As implicações morais pareciam enormes. Isso seria ativamente causar dano, não apenas me defender. Isso seria vingança. Preciso pensar sobre isso, eu disse finalmente. Sarah assentiu, compreensiva. O que quer que você decida, estou com você. Mas, Larissa, em algum momento, você tem que parar de ser a pessoa superior. Eles contam com isso. Eles sabem que você vai aguentar o que quer que eles te joguem, porque você sempre aguentou. Depois que Sarah foi embora, fiquei sentada sozinha no meu apartamento escuro, olhando para o e-mail do meu pai. Eu estava prestes a fechar o navegador e tentar seguir com a minha vida, quando notei outra pasta chamada Coisas da Família. A curiosidade levou a melhor e eu cliquei. Dentro havia um tópico de e-mail entre meu pai, Natália e Miguel, com o assunto, logística cruzeiro. Larissa não inclusa. Eu cliquei para abrir e senti meu sangue gelar. Pai, certifique-se de que a Larissa não descubra a data de partida real, Natália tinha escrito. Ela pode aparecer no aeroporto e tentar nos culpar para levá-la. Meu pai tinha respondido, não se preocupe. Ela acredita que vamos embora no dia 15, não no dia 12. Quando ela descobrir, já estaremos no mar. E então, o mais doloroso de tudo, Miguel, o irmão que eu pensava ser apenas um participante passivo, tinha escrito, lembram quando ela invadiu a festa de formatura da Alice aparecendo cedo para ajudar. Tão estranho ter que fingir que a queríamos lá, kkkkk. Algo quebrou dentro de mim quando li aquelas palavras. Algum último e tênue fio de lealdade familiar se partiu. Se eles podiam planejar tão deliberadamente me enganar, se podiam rir das minhas tentativas sinceras de ser incluída, então talvez eles merecessem provar do próprio veneno. Respirei fundo e abri uma nova planilha. Era hora de planejar. A planilha se tornou meu plano de batalha.
Criei abas para cada aspecto de suas férias, voos, reservas de cruzeiro, excursões, traslados do aeroporto. Documentei meticulosamente cada número de confirmação, cada número de telefone de atendimento ao cliente, cada política de cancelamento. Descobri que a maioria das reservas poderia ser modificada ou cancelada online, sem nunca precisar falar com um representante. Aquelas que exigiam ligações telefônicas poderiam ser feitas durante o horário comercial, quando minha família estaria no trabalho. A linha de cruzeiro exigia que o passageiro principal, meu pai, fizesse quaisquer alterações. Mas com acesso ao e-mail dele e a todas as suas perguntas de segurança, nome de solteira da mãe, primeiro animal de estimação, mascote do colégio, todas as informações que eu sabia, eu poderia facilmente me passar por ele, se necessário. Pesquisei cuidadosamente as implicações legais. Tecnicamente, acessar as contas de outra pessoa sem permissão poderia ser considerado acesso não autorizado. Mas meu pai tinha usado meu computador, salvado suas senhas e nunca deslogado. Eu me certifiquei de documentar isso com capturas de tela, por precaução. E eu não estaria roubando nada, apenas cancelando reservas e devolvendo o dinheiro aos métodos de pagamento originais. O timing seria crucial. Cancelar muito cedo, e eles poderiam ter tempo de remarcar. Cancelar muito tarde, e os reembolsos poderiam não ser processados. Eu precisava maximizar o impacto sem cruzar para um território que pudesse me trazer sérios problemas. Decidi por um plano, eu esperaria até 3 dias antes da partida deles, e então desmantelaria sistematicamente suas férias cuidadosamente planejadas, pedaço por pedaço. Perto o suficiente para que remarcar fosse difícil e caro, mas não tão em cima da hora que eles perdessem todo o dinheiro. Eu os queria incomodados, não financeiramente arruinados. Na noite que escolhi para executar meu plano, liguei para o trabalho dizendo que estava doente no dia seguinte. Esta seria uma operação que exigiria minha atenção total, e eu precisava estar disponível para lidar com quaisquer complicações que surgissem. Pedi comida, fiz uma cafeteira de café forte e configurei meu notebook na minha mesa de jantar. Às 23h00, quando eu sabia que todos na minha família estariam dormindo, eu comecei. Comecei com os itens menores. Os traslados do aeroporto, as reservas de jantar em restaurantes de especialidades no navio, os aluguéis de cabanas na ilha particular da linha de cruzeiro. Pequenos dominós que começariam a cair. Em seguida vieram as excursões em terra, o nado com golfinhos na Jamaica, a tirolesa em Santa Lúcia, o passeio de catamarã para snorkel em Barbados. Um por um, cancelei todos, observando os e-mails de confirmação chegarem na caixa de entrada do meu pai, os quais eu prontamente deletei. Minhas mãos estavam firmes, mas meu coração disparado. A cada cancelamento, eu meio que esperava um telefone tocar, que alguém de alguma forma sentisse o que eu estava fazendo. Mas a noite permaneceu quieta. Sarah mandou uma mensagem uma vez para ver como eu estava, e eu respondi com um simples emoji de polegar para cima. A reserva do cruzeiro era a próxima. Esta seria a mais complexa, pois exigia fazer login no site da Royal Caribbean e navegar por várias telas de confirmação. O sistema perguntou se eu tinha certeza, se eu entendia a política de cancelamento, se eu queria falar com um representante para ver se eles poderiam resolver quaisquer problemas que eu pudesse estar tendo. Eu cliquei em sim para tudo. Quando a confirmação final apareceu, seu cruzeiro foi cancelado e um reembolso será processado para sua forma de pagamento original, senti uma onda de emoção tão complexa que não consegui nomear, parte culpa, parte poder, parte vindicação, parte medo. Sentei-me com o sentimento, deixando-o passar por mim, em vez de afastá-lo. Esta era a consequência de 30 anos de ressentimento e dor acumulados, finalmente encontrando uma saída. As passagens aéreas foram as últimas e mais fáceis de cancelar. Alguns cliques, algumas telas de confirmação, e estava feito. Às 2 da manhã, todos os aspectos das férias da família Almeida haviam sido sistematicamente desmantelados.
Tudo o que restava eram e-mails de confirmação sobre reembolsos, que deixei na caixa de entrada do meu pai. Deixe que eles descubram para onde seu dinheiro tinha ido, assim que percebessem que sua viagem havia desaparecido. Limpei meu histórico de navegação, deletei qualquer evidência da minha atividade do meu computador e saí de todas as contas. Então, tomei um banho longo e quente, como se pudesse lavar o peso do que eu tinha feito. No dia seguinte, eu esperei. Eu tinha tirado o dia de folga do trabalho, ostensivamente doente, mas na verdade querendo estar totalmente presente para o que estava por vir. Limpei meu apartamento, reorganizei minha estante de livros, fiz qualquer coisa para manter minhas mãos ocupadas, enquanto minha mente corria com antecipação e dúvida ocasional. Por volta do meio-dia, meu celular apitou com uma notificação. O grupo da família Almeida no WhatsApp, que estava em silêncio há dias, de repente explodiu em atividade. Alguém mais está tendo problemas para fazer o check-in dos voos de amanhã. Miguel tinha escrito. Então Natália, o site da companhia aérea diz que nossa reserva não pode ser encontrada. Então meu pai, acabei de desligar o telefone com a Latam. Eles dizem que nossas passagens foram canceladas. Deve haver algum engano. Assisti ao pânico se desenrolar em tempo real. Meu coração batendo forte. Isso estava realmente acontecendo. Eles estavam descobrindo, pedaço por pedaço, que suas férias tinham desaparecido. Senti uma onda de satisfação sombria, seguida imediatamente por uma onda de ansiedade. O que eu tinha feito, mas era tarde demais para voltar atrás. Os dominós estavam caindo. Minha mãe mandou mensagem em seguida. Ricardo acabou de ligar para a Royal Caribbean. Nossa reserva do cruzeiro sumiu também. Tudo. Disseram que foi cancelado há 3 dias e os reembolsos estão sendo processados. Como isso é possível? O grupo do WhatsApp se transformou em caos, acusações, teorias, pânico. Suas identidades foram roubadas, foi uma falha no computador. Deveriam chamar a polícia, ninguém suspeitava de mim. Por que suspeitariam? Larissa, o capacho da família, a eterna agradadora, nunca faria algo assim. Até que meu celular tocou, exibindo o nome do meu pai, e eu soube que a hora da verdade havia chegado. Deixei o telefone tocar 3 vezes antes de atender, usando esses segundos para me recompor. Alô? Eu disse, injetando a quantidade certa de curiosidade casual na minha voz. Larissa, a voz do meu pai estava tensa, com raiva mal controlada. Temos uma situação aqui. Ah, o que está acontecendo? Perguntei, a imagem da inocência. Alguém cancelou todos os nossos voos e o cruzeiro, tudo. Estamos no aeroporto e eles estão nos dizendo que não temos passagens, nem reservas, nada. Eu podia ouvir o barulho de fundo dos anúncios do aeroporto no sistema de som, o murmúrio das multidões. Imaginei minha família parada na área de check-in, malas empilhadas ao redor deles, a lenta percepção tomando conta de que eles não iriam a lugar nenhum hoje. Isso é terrível, eu disse, mantendo minha voz firme. Como isso pôde acontecer? Eu não sei. Ele explodiu. A companhia aérea diz que os cancelamentos vieram da minha conta. A linha de cruzeiro diz a mesma coisa. Alguém acessou minhas contas e cancelou tudo. Isso é bizarro, eu disse. Quando isso aconteceu? Há 3 dias, aparentemente. Não sabíamos porque os e-mails de confirmação foram para minha pasta de spam ou algo assim. Preciso que você nos ajude a descobrir isso. Ligue para a administradora do cartão de crédito e veja se eles conseguem rastrear os reembolsos enquanto tentamos remarcar. Este era o momento que eu estava esperando. O momento de me defender, depois de uma vida inteira aceitando quaisquer migalhas de afeto que eles ofereciam. Acho que não posso fazer isso, eu disse calmamente. O quê? Por que diabos não? Estamos em crise aqui, Larissa. Bom, eu disse, prolongando a palavra, são férias em família, certo? Para, família de verdade.
Eu não gostaria de me intrometer. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Eu podia praticamente ouvir as engrenagens girando na cabeça do meu pai enquanto ele processava o que eu estava dizendo. O que você fez? Ele finalmente sussurrou, sua voz mortalmente quieta. Eu simplesmente respeitei seus desejos, respondi. Você deixou bem claro que eu não fazia parte dessas férias em família, então me certifiquei de não estar envolvida de forma alguma. Você cancelou nossa viagem. Como pôde, como ousa? Sua voz aumentava a cada palavra, até que ele estava gritando. Ao fundo, eu podia ouvir minha mãe perguntando o que estava acontecendo. Natália exigindo o telefone. Da mesma forma que vocês ousaram me excluir e me machucar por 30 anos, eu disse, minha voz ainda incrivelmente calma. Da mesma forma que ousaram rir de mim pelas minhas costas. Da mesma forma que ousaram planejar mentir para mim sobre a data de partida. Isso é. Ele gaguejou. Aquele tópico de e-mail foi muito esclarecedor, continuei. Aquele com o rótulo, Larissa não inclusa. Gostei particularmente da anedota do Miguel sobre como foi, estranho, fingir me querer na festa de formatura da Alice. Mais silêncio. Então, você hackeou meu e-mail. Eu vou te processar por isso. Vou mandar te prender. Eu não hackeei nada, corrigiu. Você usou meu computador, salvou todas as suas senhas e nunca deslogou. Se alguém cometeu uma violação, foi você, da minha privacidade, na minha casa, no meu computador pessoal. O telefone foi aparentemente arrancado do meu pai, porque de repente Natália estava gritando no meu ouvido. Sua psicopata, você arruinou tudo. Você sabe o quanto as crianças estavam ansiosas por isso. Você sabe quanto dinheiro isso custou. Sim, na verdade, eu sei exatamente quanto custou, respondi. E vocês vão receber tudo de volta. Os reembolsos devem cair no cartão de crédito do papai em 5 a 7 dias úteis. Não é sobre o dinheiro. Ela gritou. É sobre você ser uma vingativa, ciumenta, patética. Eu a cortei. Não, Natália. É sobre 30 anos de exclusão e crueldade. É sobre eu finalmente me defender. Desliguei enquanto ela estava no meio da frase, minha mão surpreendentemente firme. Então, desliguei meu celular completamente, sabendo que ele logo estaria explodindo com ligações e mensagens. 10 minutos depois, meu telefone fixo tocou o número que apenas Sara e meu trabalho tinham. Atendi com cautela. Larissa, é a Laura, esposa do Miguel. Laura era a última pessoa de quem eu esperava ouvir. Sempre fomos cordiais, mas nunca próximas. Peguei seu número no perfil do Instagram da Sara, ela explicou. Olha, não estou ligando para gritar com você. Eu só queria dizer. Eu entendo. Você entende? Perguntei, genuinamente surpresa. Eu assisto como eles te tratam há anos, ela disse, sua voz baixa, como se estivesse em algum lugar onde pudesse ser ouvida. É horrível. E o que eles disseram no jantar sobre o cruzeiro ser para a família de verdade? Eu nunca senti tanta vergonha de estar associada a eles. Suas palavras trouxeram lágrimas inesperadas aos meus olhos. Obrigada por dizer isso. Não estou dizendo que o que você fez foi certo, ela continuou, mas eu entendo. E, para o que vale, o Miguel não é tão ruim quanto parece naqueles e-mails. Ele concorda com a Natália e seu pai porque é mais fácil, mas ele se sente culpado por isso. Não culpado o suficiente para me defender, eu apontei. Não, ela reconheceu, e isso é culpa dele. Enfim, preciso ir. Eles estão tentando descobrir se conseguem remarcar alguma coisa, mas não parece bom. Apenas se cuide, tá? E talvez não atenda sua porta por alguns dias. Depois que desligamos, sentei-me no silêncio do meu apartamento, sentindo-me estranhamente calma. A tempestade havia passado, e eu ainda estava de pé.
O que quer que viesse a seguir, eu finalmente tinha parado de ser o capacho da família. Nas horas seguintes, observei o grupo da família no WhatsApp explodir. De longe, meu celular principal ainda desligado. As mensagens variavam de acusações furiosas a discussões práticas sobre o que fazer a seguir. Minha mãe enviou várias mensagens privadas para o meu celular desligado, vacilando entre chantagem emocional como você pode fazer isso com sua família. E desculpas hesitantes deveríamos ter lidado com as coisas de forma diferente. Ao anoitecer, ficou claro que eles não conseguiriam salvar as férias. Os voos estavam lotados nos próximos dias, e o navio de cruzeiro já havia realocado suas cabines. As grandes férias da família Almeida estavam oficialmente canceladas. Foi quando eu finalmente liguei meu celular de volta, ignorando a enxurrada de notificações, e enviei uma única mensagem para o grupo da família. Era uma captura de tela do tópico de e-mail sobre esconder a data de partida real de mim, com o assunto Larissa não inclusa claramente visível. Adicionei apenas uma linha de texto: da próxima vez que planejarem excluir alguém, certifiquem-se de que essa pessoa não tenha acesso às suas contas. Então, desliguei o celular novamente e abri uma garrafa de vinho. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu havia enfrentado a família Almeida e me recusado a aceitar suas migalhas. A sensação era aterrorizante, estimulante e estranhamente libertadora, tudo ao mesmo tempo. 2 dias depois, recebi uma mensagem curta do meu pai: reunião. Nossa casa. Domingo, às 14 horas. Esteja lá. Mostrei a mensagem para a Sara, que imediatamente balançou a cabeça. De jeito nenhum. Isso é uma emboscada. Eu tenho que ir, eu disse. Se eu não for, estarei apenas provando a narrativa deles de que sou instável e vingativa. E se você for, eles vão se unir contra você, te culpar, e possivelmente até ameaçar com ações legais, contrapôs Sara. Pelo menos me deixe ir com você. Não, eu disse firmemente. Isso é algo que preciso fazer sozinha. Mas vou me preparar. E me preparei. Agendei uma sessão de emergência com minha terapeuta, a doutora Reis, que vinha me ajudando a superar meu divórcio. Passamos 1 hora discutindo estratégias para manter limites e não ser sugada para as dinâmicas familiares habituais. Lembre-se, disse a doutora Reis, você não pode controlar como eles reagem. Você só pode controlar suas próprias respostas. Mantenha a calma, diga sua verdade e esteja preparada para sair se as coisas se tornarem tóxicas. Eu também consultei um amigo advogado, que me assegurou que, embora minhas ações fossem eticamente questionáveis, era improvável que resultassem em uma ação legal bem-sucedida, especialmente dado que meu pai havia usado meu computador e permanecido logado em suas contas. No domingo, eu me sentia o mais pronta possível. Vesti-me com cuidado, com um vestido azul simples que me fazia sentir confiante, dirigi até a casa dos meus pais e estacionei na rua, em vez de na garagem, um pequeno ato de independência e uma rota de fuga rápida, se necessário. A tensão era palpável no momento em que entrei pela porta. Meus pais, Natália, Miguel e Alice já estavam sentados na sala de estar, uma frente unida. Apenas Laura ofereceu um pequeno sorriso encorajador do seu lugar ao lado de Miguel. Antes que alguém pudesse falar, tomei a iniciativa. Eu quero dizer algo antes de começarmos, eu disse, permanecendo de pé enquanto eles estavam sentados. Eu sei por que estamos aqui. Eu sei que vocês todos estão com raiva. Mas antes que comecem a me dizer o quão terrível eu sou, eu vou lhes dizer por que fiz o que fiz. Essa vai ser boa, Natália murmurou. Mas meu pai a silenciou com um olhar. Tudo bem, disse ele. Diga o que tem a dizer. Respirei fundo e comecei a listar os anos de exclusão, os lembretes constantes de que eu era diferente, as maneiras sutis e não tão sutis que eles me fizeram sentir como uma estranha. Falei calmamente, citando exemplos específicos.
A viagem para a Disney quando eu tinha 9 anos, os acampamentos de verão, as fotos de família, as festas de formatura, as férias. Por 30 anos, eu disse, eu tentei conquistar meu lugar nesta família. Eu trouxe comida para todas as reuniões, dei presentes atenciosos, ouvi seus problemas, celebrei seus sucessos e não pedi quase nada em troca. Exceto ser incluída. E por 30 anos, vocês deixaram claro que eu não sou realmente uma Almeida. Isso não é verdade, minha mãe interrompeu, lágrimas já se formando. Nós sempre te amamos. Amor não é apenas um sentimento, mãe, respondi. São ações. E suas ações têm consistentemente mostrado que eu sou menos do que a Natália, o Miguel e a Alice. Que eu não pertenço totalmente. Então você arruinou nossas férias porque é ciumenta, Natália disparou. Isso é muito maduro. Não, eu disse, virando-me para ela. Eu cancelei suas férias porque, quando expressei animação por ir, você me humilhou publicamente. Você disse, você achou que ia. Com aquele escárnio que você aperfeiçoou ao longo dos anos. E o papai te apoiou, esclarecendo que era para a família de verdade. Foi só uma brincadeira, meu pai protestou. Mas sua voz carecia de convicção. Não, não foi, disse Laura de repente, surpreendendo a todos. Foi cruel, e todos vocês sabem disso. Natália virou-se para Laura. Fique fora disso. Você nem é parente de sangue. Nem a Larissa, Laura rebateu, mas ela faz parte desta família há mais tempo do que eu. E eu observei todos vocês, exceto talvez o Miguel às vezes, tratá-la como uma hóspede indesejada por anos. A sala explodiu em caos. Natália gritando com Laura. Minha mãe chorando mais alto. Meu pai tentando recuperar o controle da situação. Alice, que estava em silêncio até agora, finalmente falou. Podemos todos nos acalmar. Ela implorou. Larissa, o que você fez foi errado. Você sabe disso, certo? Sim, eu reconheci. Foi errado. Foi vingativo e mesquinho, e provavelmente ilegal, tecnicamente falando. Mas também foi a primeira vez na minha vida que eu me defendi com esta família. E, francamente, foi a única maneira de fazer todos vocês realmente me enxergarem. Te enxergar. Meu pai repetiu, incrédulo. Nós não fizemos nada além de tentar te incluir desde que você tinha 3 anos. Isso não é verdade, Ricardo. Minha mãe disse baixinho, surpreendendo a todos. Nós não tentamos o suficiente. Nem de longe o suficiente. Meu pai olhou para ela, incrédulo. Eleonora, do que você está falando? Estou falando do fato de que, quando adotamos a Larissa, você nunca a aceitou totalmente, disse minha mãe, décadas de verdades não ditas finalmente emergindo. Você aceitou porque eu queria outro filho e não podia ter biologicamente depois da Alice, mas seu coração nunca esteve nisso. E as crianças seguiram seu exemplo, especialmente a Natália. A sala ficou em silêncio. Isso não era o que ninguém esperava, muito menos eu. Isso é ridículo, meu pai bufou. Mas havia um vislumbre de algo em seus olhos. Culpa, talvez, ou o desconforto de ser visto com clareza demais. Minha mãe desafiou. Lembra como você se recusou a tirar folga do trabalho quando a trouxemos para casa? Como você só a chamava de a garota nos primeiros meses. Como você procurava toda oportunidade para apontar o quão diferente ela era dos nossos filhos biológicos calmos. Natália se mexeu desconfortavelmente. Eu não sabia disso, ela disse, olhando para mim. Você tinha 7 anos, minha mãe respondeu. Você absorveu as atitudes do seu pai. É o que as crianças fazem. Não me culpe por como eles se tornaram, meu pai disse, com raiva. Não estou te culpando por como eles se tornaram, disse minha mãe. Estou culpando você, e a mim mesma, por como tratamos a Larissa. E estou dizendo que é hora de reconhecermos isso.
A conversa mudou então, da minha transgressão em cancelar o cruzeiro para as questões mais profundas em nossa dinâmica familiar. Miguel admitiu que sempre se sentiu desconfortável com a forma como eu era tratada, mas tinha sido covarde demais para dizer qualquer coisa. Alice confessou que muitas vezes tinha sido deliberadamente alheia porque era mais fácil do que confrontar a injustiça. Apenas Natália permaneceu em grande parte impenitente. Eu ainda acho que o que você fez foi imperdoável, ela me disse. E não vou fingir o contrário só porque todo mundo está tendo algum tipo de momento, Kumbaya. Eu não estou pedindo perdão, respondi. Estou pedindo reconhecimento e mudança. A conversa continuou por horas, às vezes acalorada, às vezes chorosa, ocasionalmente, até produtiva. Antigos ressentimentos vieram à tona, não apenas os meus, mas os de outros também. A imagem que surgiu foi de uma família construída sobre fundações instáveis, com dinâmicas doentias que haviam afetado a todos, não apenas a mim. Conforme a tarde passava, eu me sentia emocionalmente exausta, mas estranhamente fortalecida. Pela primeira vez, eu não estava tentando me fazer menor para caber na família Almeida. Eu estava insistindo no meu direito de existir plenamente dentro dela, ou de ir embora se isso não fosse possível. Finalmente, quando a conversa começou a andar em círculos, eu me levantei. Acho que disse tudo o que vim dizer, anunciei, e ouvi tudo o que precisava ouvir. Para onde vamos a partir daqui, depende de todos nós. Mas quero deixar algo claro. Cansei de aceitar migalhas de afeto e inclusão. Ou eu sou parte desta família totalmente, completamente, sem qualificações, piadas ou exclusões, ou eu não sou. E se eu não for, tudo bem, porque percebi que posso fazer minha própria família com pessoas que me valorizam. Peguei na minha bolsa 2 itens que havia trazido comigo, um pequeno medalhão de prata que minha mãe me deu no meu aniversário de 16 anos e o livro de receitas da família Almeida, que fora passado por gerações, mas nunca oficialmente dado a mim. Coloquei-os cuidadosamente na mesa de centro. Estes sempre significaram muito para mim, eu disse. Mas não posso continuar me agarrando a símbolos de pertencimento a uma família que não me quer. Então, estou deixando-os aqui, até descobrirmos o que somos uns para os outros. Larissa. Minha mãe começou, estendendo a mão para mim, mas eu recuei. Eu preciso de tempo, eu disse. E acho que todos vocês também. Se vocês me quiserem em suas vidas, me quiserem de verdade, não apenas me tolerarem, vocês sabem onde me encontrar. Com isso, eu saí, ignorando os chamados para eu voltar, as promessas de que as coisas seriam diferentes. Enquanto eu dirigia para longe, senti uma estranha leveza. Eu tinha dito minha verdade. Eu tinha me mantido firme. O que quer que viesse a seguir, eu enfrentaria nos meus próprios termos. A primeira semana após o confronto passou em silêncio. Sem ligações, sem mensagens, sem e-mails de qualquer membro da família Almeida. Eu alternava entre o alívio de não estar lidando com a raiva deles e o medo de ter cortado permanentemente todos os laços. Sara checava como eu estava diariamente, e minha terapeuta me ajudava a processar as emoções complexas que surgiam. Você abriu a caixa de Pandora, disse a doutora Reis durante nossa sessão. Sistemas familiares resistem à mudança, e você forçou uma grande ruptura. Dê a eles tempo para se ajustarem. Eu me joguei no autocuidado, longas caminhadas no parque, cozinhando refeições saudáveis, reconectando-me com amigos que havia negligenciado durante meu casamento. Também comecei a construir conscientemente o que Sara chamava de minha família escolhida, pessoas que me valorizavam por quem eu era, não pelo papel que eu poderia desempenhar em suas vidas. Meu colega Tomás me convidou para seu clube do livro, onde conheci pessoas que compartilhavam meu amor pela leitura. Minha vizinha Maia e eu começamos a tomar café nos sábados de manhã. Sara me apresentou ao seu primo Alex, que também havia passado por um divórcio difícil. Lentamente, comecei a criar uma rede de conexões genuínas. 10 dias após o confronto, meu celular apitou com uma mensagem de Miguel.
Podemos conversar, só nós dois. Nos encontramos em um local neutro, uma cafeteria no centro que nenhum de nós frequentava regularmente. Ele parecia cansado, com olheiras escuras e uma energia nervosa enquanto mexia em sua xícara. Eu te devo um pedido de desculpas, ele começou, sem rodeios. Não apenas pela coisa do cruzeiro, mas por anos de omissão enquanto você era tratada como inferior. Eu sabia que era errado, e não fiz nada. Por quê? Perguntei simplesmente. Ele suspirou. O caminho de menor resistência, eu acho. Era mais fácil concordar com o papai e a Natália do que desafiá-los. E então virou hábito. Ele olhou para mim. Mas isso é uma explicação, não uma desculpa. Eu fui um covarde, e você merecia mais de mim. Foi o primeiro pedido de desculpas genuíno que recebi de um membro da família Almeida, e isso abriu algo dentro de mim, um espaço onde o perdão poderia eventualmente crescer. Obrigada por dizer isso, eu disse. Significa muito. A Laura tem me dado o maior sermão, ele admitiu com um sorriso irônico. Ela diz que tem mordido a língua sobre como você é tratada há anos, e que ela cansou de ficar calada. Isso me fez rir. Sempre gostei da Laura. Ela gosta de você também, disse ele. E eu também. Você é minha irmã, Larissa. Não minha irmã adotiva. Não minha, meio-irmã. Minha irmã. Ponto final. Me desculpe por algum dia ter feito você se sentir de outra forma. Conversamos por mais de 1 hora, colocando em dia partes da vida um do outro que havíamos perdido através de anos de interação superficial. Pela primeira vez, Miguel me perguntou sobre minha adoção, como eu me sentia sobre isso, o que eu lembrava de antes, se eu já tinha querido encontrar meus pais biológicos. Eram perguntas que ninguém na família jamais se dera ao trabalho de fazer. Quando estávamos nos preparando para ir embora, Miguel hesitou. A mãe quer te ver, disse ele. Ela tem estado bem mal com tudo isso. O pai também, do jeito dele, embora ele ainda esteja lutando para admitir que estava errado. E a Natália? Perguntei. Miguel fez uma careta. Natália é a Natália. Ela ainda está bem brava. Mas o resto de nós tem tido algumas conversas sérias sobre a dinâmica familiar. Não é confortável, mas é necessário. Eu assenti, ainda não pronta para me comprometer com outra reunião de família, mas apreciando o esforço. Diga à mãe que eu ligo para ela em breve, prometi. Nos meses seguintes, comecei a reconstruir cautelosamente os relacionamentos com alguns membros da família, enquanto mantinha limites firmes com outros. Laura se tornou uma amiga genuína, mandando mensagens regularmente e me encontrando para almoçar a cada poucas semanas. Minha mãe e eu começamos a ter encontros de café, só nós duas, onde lentamente trabalhamos através de décadas de dor e mal-entendidos não ditos. Eu falhei com você, ela admitiu durante um desses encontros. Eu deveria ter te protegido mais, te defendido mais. Deixei meu medo de balançar o barco sobrepor-se ao meu dever para com você como sua mãe. Por que você me adotou? Fiz a pergunta que quis fazer minha vida inteira. Se o papai era tão resistente, por que ir em frente? Seus olhos se encheram de lágrimas. Porque no momento em que te vi, eu soube que você estava destinada a ser minha filha. Você era essa coisinha brilhante, feroz. Mesmo aos 3 anos de idade. Eu me apaixonei instantaneamente. Ela estendeu a mão sobre a mesa para pegar a minha. Eu só não fui forte o suficiente para fazer todo mundo ver o que eu via. Meu pai demorou mais para mudar. Seu orgulho havia sofrido um golpe duplo, primeiro por eu ter cancelado o cruzeiro, depois por ter seu tratamento de longa data para comigo desafiado publicamente. Mas até ele, eventualmente, estendeu a mão da sua própria maneira desajeitada, perguntando se eu o ajudaria a configurar seu novo smartphone. Não confio naqueles caras da loja, disse ele bruscamente quando cheguei à casa deles. Eles sempre tentam me vender coisas que não preciso.
Era uma desculpa esfarrapada, mas eu a reconheci como um ramo de oliveira. Enquanto eu o ajudava a transferir seus contatos e lhe mostrava como usar vários aplicativos, ele pigarreou várias vezes, como se estivesse prestes a dizer algo importante, apenas para fazer outra pergunta técnica. Finalmente, quando eu estava me preparando para sair, ele soltou: "Sua mãe diz que eu nunca te aceitei totalmente. Ela está certa. E eu sinto muito por isso." Eu congelei meu casaco pela metade. Em 30 anos, eu nunca tinha ouvido meu pai se desculpar por nada. "Quando te adotamos", ele continuou, olhando para o chão em vez de para mim, "eu tinha medo de não conseguir te amar da mesma forma que amava os filhos que ajudei a criar. E então, quando esse medo se tornou realidade, eu me senti envergonhado. Era mais fácil te manter à distância do que admitir que eu estava falhando como pai." Eu não sabia o que dizer, então não disse nada, deixando-o continuar. "Não estou pedindo que você me perdoe", disse ele. "Eu só queria que você soubesse que eu entendo agora o que fiz de errado, e estou tentando fazer melhor, mesmo na minha idade." Não foi um pedido de desculpas perfeito, mas foi sincero. E foi um começo. Natália continuou irredutível. Ela se recusou a reconhecer qualquer irregularidade, mantendo que eu havia reagido exageradamente a uma pequena provocação e que cancelar o cruzeiro era uma traição imperdoável. Mantive distância dela, aceitando que alguns relacionamentos talvez nunca fossem curados. 6 meses após o cruzeiro, que nunca aconteceu, recebi um convite para o jantar de Natal na casa dos meus pais. Olhei para a mensagem por um longo tempo, em conflito. Parte de mim queria recusar automaticamente, para me proteger de uma dor potencial. Mas outra parte reconheceu o esforço que estava sendo feito. "Você vai?" Sarah perguntou quando mostrei o convite. "Estou pensando sobre isso", eu disse. "Mas eu precisaria de algumas regras básicas." Liguei para minha mãe e expus minhas condições. Seria uma reunião menor, apenas a família imediata. Natália seria avisada com antecedência para manter sua hostilidade sob controle. E ao primeiro sinal de piada sobre meu lugar na família, eu iria embora. Para minha surpresa, minha mãe concordou imediatamente. "Na verdade, a Natália e o Tiago vão passar com os pais dele este ano", disse ela. "Será apenas você, seu pai, eu, Miguel, Laura e Alice." A reunião de Natal foi diferente de qualquer evento familiar que eu conseguia me lembrar. Havia um constrangimento no início. Todos hiperconscientes das dinâmicas que antes não eram reconhecidas. Mas também havia um esforço genuíno para conectar, para ouvir, para incluir. Minha mãe usou a porcelana boa, o conjunto que sempre fora reservado para ocasiões especiais, mas que de alguma forma nunca para eventos que me incluíam. Meu pai perguntou sobre meu trabalho com interesse real, em vez de obrigação educada. Alice me mostrou fotos de sua recente viagem à Europa sem um único comentário sobre como eu não entenderia ou não apreciaria a experiência. O mais surpreendente é que eles haviam colocado fotos antigas de família pela casa. Não apenas as usuais com os filhos biológicos, mas também comigo. Algumas eu nunca tinha visto, como uma foto minha, com cerca de 4 anos, sentada nos ombros do meu pai em um parque. Nós dois rindo. "De onde veio isso?" perguntei à minha mãe, pegando o porta-retrato. "Do sótão", ela admitiu. Encontrei caixas de fotos quando estava procurando as decorações de Natal. Tantas memórias que eu havia esquecido. Ela hesitou. Ou talvez escolhido não lembrar, porque não se encaixavam na narrativa que havíamos criado. Enquanto eu olhava ao redor da mesa naquela noite, percebi que, embora nunca fôssemos ser uma família perfeita, o que quer que isso signifique, estávamos finalmente nos tornando uma família honesta. As fachadas estavam rachando, permitindo que uma conexão autêntica emergisse timidamente. Nos meses que se seguiram, essa nova dinâmica continuou a evoluir. Alguns dias eram melhores que outros.
Velhos hábitos ocasionalmente ressurgiam e precisavam ser abordados. Meu relacionamento com Natália permaneceu tenso, embora ela eventualmente tenha parado de me antagonizar ativamente, contentando-se com uma civilidade fria quando éramos forçadas a interagir. Mas a mudança mais profunda foi dentro de mim. Eu não media mais meu valor pela aceitação da família Almeida. Eu havia construído uma vida rica em conexões de minha própria escolha, amigos que me valorizavam, colegas que me respeitavam, até mesmo um novo relacionamento promissor com um homem gentil chamado Eduardo, que tinha sua própria história familiar complicada. Eu ainda participava de alguns eventos da família Almeida, mas o fazia por escolha, não por desespero. Eu estabeleci limites e os mantive. Eu disse minha verdade sem pedir desculpas. E, o mais importante, reconheci que a verdadeira família era definida por amor e respeito, não por sangue ou documentos legais. Um ano após o cruzeiro que nunca aconteceu, meu pai ligou para me dizer que estavam planejando outras férias em família. Gostaríamos que você viesse, disse ele formalmente. Se você quiser, é claro. Obrigada, eu disse. Deixe-me checar minha agenda e pensar sobre isso. A antiga Larissa teria dito sim imediatamente, pateticamente grata pela inclusão. A nova Larissa precisava de tempo para considerar o que ela queria, o que era saudável, o que lhe traria alegria em vez de ansiedade. Naquela noite, sentada na minha varanda vendo o pôr do sol e contemplando o convite, percebi o quão longe eu havia chegado. A ferida da exclusão sempre faria parte da minha história. Mas não me definia mais. Eu havia encontrado minha voz, minha força e minha verdadeira família. Alguns relacionados por adoção, alguns por escolha. Todos, por amor. Se você já se sentiu um estranho em sua própria família, quero que saiba que você não está sozinho. Às vezes, os limites mais difíceis de estabelecer são com as pessoas que deveriam nos amar mais. Você já teve que enfrentar membros da família que o trataram injustamente. Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se esta jornada de encontrar autoestima apesar da rejeição familiar ressoou com você, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal para mais histórias de cura e crescimento. Obrigada por fazer parte da minha família escolhida. E lembre-se, você merece ser plenamente visto, aceito e celebrado exatamente como você é.